finalzinho de 2020, o TCL10 SE surgiu como mais uma opção de smartphone intermediário para o mercado brasileiro. O modelo é o mais avançado de uma série de 3 celulares que a marca trouxe para o país na ocasião. Ele também é o mais caro do trio. Seu preço de lançamento é de R$ 2.199, mas já é possível encontrá-lo por cerca de R$ 1.600. Estamos falando de um celular com tela HD Plus de 6,52 polegadas, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e câmera tripla na traseira, a principal com sensor de 48 megapixels. O processador é o não muito conhecido MediaTek Helio P22. Com base nisso, surge a pergunta: com ou sem desconto, o TCL10 SE vale a pena? O processador dele é bom, a bateria dura bastante, as câmeras são decentes? Eu sou Emerson Alecrim e vou contar tudo o que você precisa saber sobre esse aparelho neste vídeo. Comecemos pelo nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem a sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O TCL10 SE foi fornecido pela TCL por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. O TCL10 SE tem corpo de plástico, mas isso não significa que o acabamento deixa a desejar. Pelo contrário, a moldura, por exemplo, é feita de um plástico bem rígido que garante alguma robustez para o modelo. Já a traseira tem uma superfície fosca que é agradável ao toque e que adere relativamente bem ao contato, detalhe que evita que o aparelho escape facilmente da mão. Por ali também encontramos o leitor de impressões digitais, que aliás é rápido no desbloqueio e faz leitura correta na primeira tentativa na grande maioria das vezes. Seria interessante se o componente ficasse mais próximo do meio do smartphone para facilitar o alcance. De todo modo, ele foi posicionado longe do módulo de câmeras, então o risco de manchá-las com marcas de dedo é reduzido aqui. Os botões de volume liga e desliga foram posicionados à direita. Novamente, seria interessante se eles estivessem um pouco mais abaixo, mas tudo bem. Enquanto isso, o topo abriga a conexão para fones de ouvido e a lateral esquerda reúne a gaveta de chips, com suporte para 2 SIM cards ou um SIM card mais um microSD, além de um botão físico para o Google Assistente que, infelizmente, não pode ser reconfigurado para outras funções. E como de hábito, a parte inferior concentra a porta USB-C e um alto-falante, e não 2 como as aberturas ali sugerem. O componente é ok, o volume máximo não é dos mais altos e o som é mono, mas distorce pouco quando está no limite. A tela do 10 SE é um generoso painel LCD de 6,52 polegadas, formato 20x9 e 89% de aproveitamento do espaço frontal. As bordas do componente são bem pronunciadas, principalmente na parte inferior. Mesmo assim, a tela consegue convencer. Primeiro porque a visualização sob ângulos variados é satisfatória. Segundo porque as cores são vívidas, mas não exageram na saturação. Em parte, isso é mérito de uma tecnologia chamada Next Vision, que ajusta contraste, saturação e nitidez automaticamente. Curiosamente, o Next Vision também conta com um modo de leitura que deixa a tela em preto e branco e com um tom quente, que faz o componente lembrar o display de um Kindle. É realmente um recurso que pode deixar a leitura de textos um pouco mais confortável. Por outro lado, o nível de brilho não é dos mais impressionantes. A céu aberto em um dia claro, você conseguirá enxergar o conteúdo da tela, mas com algum esforço. Além disso, o painel tem 1600 por 720 pixels. Não é uma resolução ruim, a questão é que, embora você não possa distinguir pixels com facilidade aqui, convenhamos que uma tela desse tamanho merecia ser Full HD. Por alguma razão, eu imaginei que iria encontrar uma implementação simples do Android aqui, mas eu me enganei. A interface do aparelho, chamada simplesmente de TCL UI, é dotada de vários recursos, principalmente de personalização. Começa pelo já mencionado Next Vision. A organização de aplicativos também chama atenção. Por padrão, a interface adiciona cada um deles em uma categoria, como comunicação, mídia, utilitários e assim por diante. Se você não gostar desse estilo, tudo bem, basta tocar no botão no canto superior direito e escolher outro método de organização. E esses são só exemplos. Se eu tivesse que resumir a interface do 10 SE em uma só palavra, eu diria detalhes. Você pode não só organizar numerosas características facilmente, como também ter acesso a vários parâmetros. Isso pode ser feito por meio do aplicativo Smart Manager, por exemplo, que mostra aplicativos com inicialização automática, permite ativar ou desativar notificações de determinados apps, mostra o status da memória RAM e ativa ou desativa o modo de economia de energia. No quesito software, a única ressalva fica para a versão do sistema operacional. O TCL10 SE sai de fábrica com Android 10 e não com 11. No quesito fotografia, o TCL10 SE não me deixou muito convencido não. O modelo traz 3 câmeras alinhadas horizontalmente na traseira.
a principal com sensor de 48 megapixels, uma grande angular de 115 graus e sensor de 5 megapixels, além de um sensor de 2 megapixels para profundidade. A câmera principal até passa no teste, mas a grande angular não. A primeira está longe de fazer registros impressionantes, mas tem bom nível de detalhamento e controle decente de ruído. Senti falta de um pouco de vivacidade nas cores, mesmo assim, essa câmera quebra um galho. Sobre a grande angular, como ela tem um sensor muito limitado para os padrões atuais, as fotos saem com nível baixo de nitidez, principalmente em áreas próximas às bordas da imagem. Para piorar, com ela as áreas de sombra tendem a sair mais escuras do que realmente são. Talvez fosse o caso de fazer o 10SE ter apenas a câmera principal e a de profundidade, que aliás cumpre bem o seu papel de ajudar a primeira a registrar fotos com fundo desfocado rapidamente. Nas cenas noturnas não conte com nenhuma das câmeras. Com baixa iluminação as duas apresentam problemas de definição e ruídos em excesso. E um detalhe curioso, a traseira conta com 2 LEDs para flash. Quando o modo lanterna é ativado, os dois acendem. É uma pena que esse detalhe pouco ajuda na qualidade das fotos. A situação melhora um pouco com a câmera frontal e seus 8 megapixels. No primeiro plano da foto, a definição e a intensidade das cores agradam. As fotos com modo retrato, porém, ficam bem estranhas. Além de falhas no foco, dá para notar uma espécie de contorno sobre as pessoas. É um efeito meio bizarro. O MediaTek Helio P22 que equipa o TCL10SE é um chip com 8 núcleos Cortex A53, todos de desempenho médio. Ele é acompanhado de 4 GB de RAM e 128 GB para armazenamento de dados, como você já sabe. Com essa configuração, o smartphone deu conta de todas as tarefas testadas, mas sem fazer milagres. Só para dar um exemplo, vez ou outra você pode notar engasgos em aplicativos com bastante rolagem de tela, a exemplo do Chrome e do Twitter. A alternância entre apps abertos também pode demorar um pouco de vez em quando, o mesmo valendo para o tempo de resposta a determinados comandos. Não que essas limitações prejudiquem o uso do aparelho, mas é preciso ter em mente que o P22 é um chip direcionado a tarefas básicas. Jogos e apps pesados até vão rodar, mas você poderá notar algum gargalo na execução deles. É o que acontece com Asphalt 9, que dá umas travadinhas até com gráficos no nível padrão. Já Breakneck rodou bem, apesar de ter sido possível notar uma ligeira queda na taxa de frames em determinadas cenas. A bateria com seus 4 mAh não decepciona. Testei o componente com um vídeo de 2 horas na Netflix com brilho máximo na tela, meia hora de YouTube, 15 minutos de Asphalt 9, mais 15 minutos de Breakneck, 1 hora de Spotify via alto-falante, 1 hora e meia de Kindle mais redes sociais, além de uma chamada de 10 minutos. Eu comecei os testes pela manhã com 100% de bateria. Por volta das 10 da noite, o TCL10SE ainda registrava cerca de 40% de carga. É uma autonomia muito boa. Então, para concluir, o TCL10SE vale a pena ou não? Antes do veredito, eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. O episódio 180, por exemplo, fala do hype do momento, o Clubhouse, uma rede social baseada em áudio que está dando o que falar, literalmente. Ouça lá para ficar por dentro do assunto. Assine o Tecnocast no Spotify, SoundCloud ou no seu app preferido. Links na descrição do vídeo. O TCL10SE pode servir bem a quem procura um intermediário básico. Ele não tem nenhum recurso notável, mas a tela generosa, apesar de ser apenas HD+, soma pontos, assim como uma bateria com boa autonomia, os 128 GB de RAM e os recursos de conectividade, incluindo NFC. As câmeras não impressionam e o chip Helio P22 pode perder um pouco de fôlego sob determinadas circunstâncias. Mesmo assim, esses itens conseguem cumprir o seu dever. Só que o preço precisa ser condizente com as limitações técnicas do modelo. Na época de publicação deste review já era possível encontrar o aparelho com preços variando entre R$ 1.500 e R$ 1.700. Se levarmos em conta o atual cenário de dólar nas alturas, não são valores tão fora da realidade assim. Só que na mesma faixa de preço você pode encontrar smartphones com hardware melhor, a exemplo do Samsung Galaxy M31 e do Motorola One Fusion. Diante disso, o TCL10SE só vai valer a pena com uma condição, a de que você consiga encontrá-lo com um preço ainda mais baixo que a faixa atual, algo que não passe dos R$ 1.200 de preferência. É isso, se você tem alguma dúvida ou opinião sobre o aparelho, deixe sua mensagem em comunidade.tecnoblog.net. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like para fazer ele chegar a mais gente. E fica o convite para você se inscrever no canal se você chegou agora. Eu sou o Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!